Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, aleluia. Graças a Deus por essa oportunidade de poder retornar aqui a essa igreja, louvando a Deus pela vida do pastor Márcio Nil, nosso amigo, né, como eu disse. Conheci o Márcio Nil em 2002, eu acho, 2002, 2003, né? Eu fui congregar lá no Parque do Amazonas e fiquei conhecendo o Márcio Nil. E de lá para cá temos visto a bênção de Deus sobre a sua vida. Também o pastor Salles, muito bom sempre revê-lo. Toda vez que eu te vejo, eu lembro da sua viagem para os Estados Unidos, seu testemunho. Deus abençoe meu pastor Salles, os irmãos, muito bom estarmos aqui. Quem trouxe a Bíblia? Gênesis capítulo 13, versículo 18. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Glória a Deus. Eu vou trazer aqui uma palavra, não vou demorar muito, né? Eu aprendi uma coisa, Gênesis 13, 18. Depois que eu comecei a pastorear a igreja, irmão, eu esqueci o nome dele, meu amigo, ele do celular. Júlio. Depois que eu comecei a dirigir a igreja, eu aprendi uma coisa: o pregador pode pregar bem, mas se passar do horário, ele estraga do lado da gente. Convidei um servo de Deus para pregar lá e falei para ele: vai até 5 para as 9. E eu passei 1 hora para ele pregar, um tempo bom. Aí ele começou, ele leu em Reis e começou a pregar em Gênesis. Eu sei que faltava 10 para as 9, eu não tinha saído de Gênesis ainda. Meu Deus. Eu pensei, Jesus amado, que hora vai acabar esse culto? E já foi me dando uma dor de cabeça. Eu chamei o irmão Lúcio para o chá lá na cantina e tomei um chá, porque depois se atrasar, a culpa não é do pregador, ele pega a Bíblia dele e vai embora, mas os irmãos cobram da gente. Pastor, o senhor esqueceu que amanhã levamos 5 horas? O senhor esqueceu que o culto tem hora para acabar? Aí a gente vai entendendo. E eu pensei, gente, quando eu era só itinerante, eu já fiz muito pastor sofrer sem saber. Passando o horário. Então, uma coisa que eu aprendi é: não passo mais no horário, né? Que a gente precisa estar nesses princípios, né? Eu sei que eu escrevi um papelzinho, coloquei lá, falei para ele: não esqueça do nosso combinado. Rapidamente ele entrou em Reis e terminou 9h05, ele quebrou só 10 minutos do nosso combinado, mas teve bom. Hoje não precisa de papel, não, viu, pastor? Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Diga comigo: e edificou ali um altar ao Senhor. Diga: colocando 2023 no altar de Deus. Obrigado, pode se sentar. Quero pedir o irmão do teclado para me ajudar aqui. Meus irmãos, nós, ao falarmos deste assunto, nós entendemos que não há lugar melhor para colocarmos o nosso 2023 a não ser no altar do Senhor. O altar do Senhor é o melhor lugar para colocarmos os nossos projetos, os nossos sonhos e a nossa vida. É mesmo. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós temos aqui um dos principais personagens da narrativa bíblica. Nós temos aqui um homem de uma singularidade muito grande, que ele foi chamado por Deus para ser formador do povo, que se tornou a espinha dorsal do plano da redenção, porque Jesus é originário da descendência de Abraão. Abraão, ele foi chamado, foi escolhido, foi nomeado, e o Senhor o chamou. Ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Esta
Essa cidade, segundo o almanaque do lavrador, ela tinha cerca de 300 mil habitantes. Porque a gente ouve falar em cidade há 4 mil anos atrás, a gente imagina que seja só mato. Não, mas era uma cidade organizada, com cerca de 300 mil habitantes. A maioria daquelas pessoas vivia da pecuária e da agricultura, com exceção de Terá, pai de Abraão, que era ourives, artesão e fabricante de deuses. A profissão de Terá, pai de Abraão, era ser fabricante de deuses. Quando Abraão cresceu, era criança, adolescente, ele se cansou de ver o seu pai manusear, fabricar e fazer deuses com sua própria mão. Quando você falava em Deus para Abraão, a ideia que Abraão tinha na sua alma sobre Deus, a ideia de um Deus feito pelas mãos do seu próprio pai. Abraão tinha dificuldade de pensar um Deus além daquele que era feito pelas suas próprias mãos, pelas próprias mãos do seu pai. Mas um dia ele ouviu uma voz que veio do além, que não fez uma apresentação prévia, que não disse de onde era, quem era, de onde vinha. Aquela voz simplesmente ecoou nos céus e bradou aos ouvidos de Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A vida de Abraão nunca mais foi a mesma depois que ele ouviu essa voz. Aleluia. Essa voz mudou, norteou, transformou para sempre a vida de Abraão. Quando ele ouviu a voz, ele abriu o seu coração e deixou que a fé entrasse na sua vida. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero observar é o ambiente do processo gestacional da fé. A fé, ela não é gestacionada por aquilo que eu vejo. Porque tem gente que diz assim: eu preciso ver para crer. Quem precisa ver para crer nunca vai ter fé, porque para ter fé você não precisa ver. A fé não é gerada pelo que você vê, a fé é gerada pelo que você ouve. Aleluia. Por isso Romanos 10:17 diz: mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais esta fé é gestacionada e ela cresce dentro de você. Você precisa ouvir a palavra para você ter fé. Então a fé é concebida, é gestacionada e é desenvolvida na vida de Abraão. Só que quem tem fé tem que ter atitude. Não dá para ter uma fé grande e continuar sempre no mesmo lugar. Se ele tem uma fé grande, essa fé tem que tirar ele do lugar. Essa fé tem que fazer ele sair do seu comodismo, do seu ambiente de conforto. Veja que a mesma voz que traz a fé é a mesma voz que dá a direção. A voz diz: sai da casa de teu pai, da tua parentela. Então a voz está dando uma direção. O nosso Deus é Deus de direções. Aleluia. Pode ter certeza, Deus tem direção para você em 2023. 2023, você não é um carro desgovernado sem volante. Você tem direção. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: direção é mais importante do que velocidade. Nós estamos hoje numa época em que as pessoas estão preocupadas só com velocidade, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: velocidade na direção errada, quanto mais velocidade, mais longe do propósito. Então Deus está dizendo: melhore a direção do que a velocidade. E para 2023 Deus está lhe dando direção. Deus dá uma direção para Abraão, mas essa direção que Deus está dando para Abraão, Deus está dizendo para ele: eu vou te dar a direção,
lá com a minha chinela, tranquilo. Eu fiquei pensando, o que eu vou responder para esse servo de Deus? Falei, irmão, então vamos fazer duas coisas. Você não precisa mais vir para a igreja, você vai ficar só em casa. Ok. Mas então agora, você também não vai mais fazer nem almoço e nem janta na sua casa. Como assim? Não, quando é a hora do almoço, você liga lá no Masterchef e você vai ver o Jacan preparar aquela comida gostosa que ele faz. Quando terminar o programa, você deita e vai dormir. Não precisa jantar, porque você já assistiu o programa de culinária. Todo dia no almoço e na janta você faz isso. Pastor, mas eu vou morrer de fome. Falei, então assim é o culto. Não tem como você alimentar apenas de casa. Você vem de casa para quê? Para aumentar o apetite. Mas o alimento mesmo, Deus está aqui na casa dele, na presença dele. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu tenho algo novo para você em 2023. Se prepare, Deus vai quebrar algumas barreiras, Deus vai tirar você do teu comodismo, Deus vai tirar você do teu ambiente de conforto, e Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você. Ontem nós cantamos na igreja de manhã, muita gente sendo batizada do Espírito Santo, irmão, tecladista, nós cantamos lá, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Você consegue cantar isso comigo? Vamos cantar? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Para viver algo novo, a frase dessa canção diz, tirando todo medo. Porque às vezes o que impede as pessoas de viverem algo novo é o medo. O medo trava, o medo paralisa, o medo é limitante. Mas Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você viver. Eu vou tirar você de Ur dos Caldeus, e eu vou trazer você para uma viagem. Eu vou trazer você para Canaã. Eu vou trazer você para algo novo. Oh, glória. Então agora ele vai sair. Ele vai sair de Ur dos Caldeus e ele vai começar uma viagem. Essa viagem, ela tinha quase 1.500 quilômetros. Irmãos, vocês conseguem imaginar uma viagem de quase 1.500 quilômetros? Não tinha estradas pavimentadas como hoje, essa vasta circulação. Eles foram a pé, tocando suas criações, seu gado, suas ovelhas, seus animais, em toda essa viagem, debaixo do sol, vento soprando, poeira, e Abraão caminhando para um lugar desconhecido. E o povo perguntava assim, irmão Abraão, o irmão está indo para onde? Com essas criações, questão de ovelha, questão de vaca, com esse jumento. Irmão Abraão, você está indo para onde? E eu é que sei. Eu não sei de nada não. E quem é que sabe? É Deus. E cadê ele? Está lá em cima. É coisa de doido ou não é, irmão? É, mas assim a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Deus. E ele percebeu que Deus é um Deus de endereços fixos. Apesar de Abraão estar sendo nômade, mas ele percebeu que Deus é um Deus de endereço, é um Deus de ambiente. Não dá para servir a Deus movido pela síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que está igual Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, a vida está me levando. Cada dia eu estou no lugar. Um dia eu estou na congregação cristã, outro dia eu estou na católica, outro dia eu estou no espiritismo, outro dia eu estou na forrosa, e cada dia eu estou no esquina. Abriu a porta, eu estou dentro. Não, Deus é Deus de endereço fixo. Deus te chama para um lugar, Deus te chama para um ambiente, Deus te chama para algo fixo. Graças a Deus. Quando ele sai, ele disse: eu preciso de um endereço. Qual é o primeiro endereço de Abraão? Siquém. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Ele chegou do lado dos carvalhos de Moré, e Abraão disse: eu vou levantar uma tenda aqui para proteger eu, minha esposa e quem está comigo no sol. Aí quando ele levanta a tenda, ele disse: bom, a tenda é minha casa, mas nós não estamos sozinhos. Quem está dirigindo a gente é Deus. Quem está guiando a gente é Deus. Quem está levando nós é Deus. Nós vamos ficar debaixo dessa tenda. E aonde é que Deus vai morar? Aí Abraão disse: eu já sei. Deus mora no altar. Aleluia. Se tem lugar para mim ficar, tem que ter lugar para Deus habitar. Aí na porta da tenda, Abraão edifica um altar. Porque Abraão disse: se eu habito na tenda, o meu Deus habita no altar. Eu estou pregando para alguém hoje para dizer: a viagem de 2023 exige altar. É necessário ter altar, porque você vai colocar tudo no altar de Deus. Glória. Aleluia. Que maravilha. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse ambiente. Aleluia. Deus está dizendo para você: você precisa de altar. Sabe o que é tenda? Tenda é o que a gente faz para nós. Tenda é o tempo que a gente gasta conosco. Tenda é o tempo que a gente investe na nossa família. Tenda é o dia todo trabalhando. Tenda é cuidar dos nossos interesses. Mas você fez tenda o dia todo, e você está aqui agora fazendo o quê? Edificando o teu altar, colocando o teu ano de 2023 no altar. E tudo que você coloca no altar, Deus não te dá prejuízo. Todo minuto que você coloca no altar, Deus vai te retribuir. É tempo que você está colocando no altar, é adoração, é lágrima, é louvor. O que você estiver colocando no altar, Deus está dizendo: Ele vai te devolver. Aonde Abraão chega, ele edifica um altar. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Ele já saiu de Siquém, ele está em Betel. E o que tem lá em Betel? Altar. Ele sai de Betel, e depois que ele sai de Betel, ele dá uma ida no Egito. Mas quando ele volta do Egito, Gênesis 13, 4, ele volta a Betel, reaviva o altar antes construído. Ele coloca o altar de pé. Gênesis capítulo 13, versículo 18, o texto que nós lemos. Abraão está morando em favor nos carvalhais de Mamre. Gente, a terra não é dele, a terra é emprestada. Quando Abraão edifica o altar nos carvalhais de Mamre, sabe o que tinha acontecido com Abraão?
Ló quer ficar só na tenda. Crente de tenda não consegue conviver com um crente de altar, porque crente de tenda só quer saber de tenda, só quer viver na tenda. Mas Deus está dizendo: eu te chamei para viver no altar, junto com a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus, maravilha! Em 2023, olha para cá. Aleluia! Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida. Era bacana, palavra raia, sério. Eu não estou falando isso aqui, irmão, apenas de mim mesmo. Eu estou falando isso aqui profeticamente. Aleluia! Anota o que eu estou dizendo. Em 2023, Deus vai tirar muita gente de perto de você. E quando essas pessoas saírem, não precisa você ficar triste, porque é Deus que está tirando. Sabe por que Deus vai tirar? Porque o lugar que Deus vai te colocar é muito alto, e nem todo mundo está preparado para subir esse lugar que Deus está preparando para você em 2023. Tem muita gente invejosa em redor de você, tem muita gente fofoqueira ao teu redor. E sabe o que Deus está dizendo? Deus vai tirar, porque o lugar que Ele vai te colocar, nem todo mundo está preparado para estar perto de você, como Deus te colocar nesse lugar. Pastor, mas como é que é isso? Isso é acepção de pessoas? Não, é seleção por propósito. Você tem que amar todo mundo, você tem que pregar para todo mundo, você tem que gostar de todo mundo, você tem que agregar todo mundo. Agora, gente, para fazer parte da sua vida, da sua intimidade, não é todo mundo que está preparado. Ei, não é todo mundo que está preparado para ouvir os teus segredos, não é todo mundo que está preparado para saber da sua vida, não é todo mundo que está preparado para entrar na sua casa, não é todo mundo que está preparado para saber. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem preparo para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Irmão, Jesus enviou 70. Aí depois dos 70 ele tinha 12. Aí dos 12 ele separou 3. Aí dos 3 ele separou um. Disse: você, vem mais aqui, você pode deitar aqui. Começou com 70 e terminou só com um, que pode deitar aqui em Jesus. Agora, se Jesus fez isso, imagina o que a gente tem que fazer para abrir a nossa intimidade para as pessoas. É calabarraia séria. Sabe qual é o problema de Ló? E eu já estou terminando. É que Ló não quer saber de altar. Aí quando separa, Abraão disse: nós vamos ter que separar nós dois, e você escolhe um lugar para você ir. Ló olhou para as campinas do Jordão, e ele viu aquela campina verde, aqueles rios caudalosos. Eu não sei se alguém já assistiu aquele desenho do Thundercat. E ele abriu os olhos e ficou igual os olhos do Thundercat na direção das terras das campinas do Jordão. E Ló, partiu, é para lá que eu vou. Aí ele foi para as campinas do Jordão. Irmão, e ele foi e levou os trem dele tudo, e levou a mulher dele, e foi para lá. Só que Ló esqueceu de uma coisa: a terra é boa, o lugar é bonito, lá só tem um problema: lá não faz parte da terra de Canaã. Porque para ir para lá tinha uma fronteira. Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. Para ir para lá tem uma fronteira, uma linha divisória. De cá é Canaã, de lá a terra é boa, mas não está no ponto geográfico que Deus prometeu abençoar. Que Deus disse: eu tenho aliança com quem está na terra de Canaã. Só que pastor Maçonil, Ló ele não tem altar. Quem não tem altar não tem limite. Quem não tem altar não respeita princípio. Quem não tem altar não respeita autoridade. Quem não tem altar não está nem aí com a paçoca. Ele disse: não está na fronteira. E quem é que disse que eu estou preocupado com fronteira? E ele passa para o lado de lá da fronteira. Ló, você vai sair de Canaã. Ló, você vai sair da igreja por causa desse serviço. Ló, esse serviço vai tirar você da igreja. Ló, essa amizade vai arrancar você da igreja. Ló, essa pessoa
Irmão, se na igreja, se em Canaã não está dando conta de ser crente, você acha que fora de Canaã a pessoa vai conseguir? Não consegue. Mas ele está lá, aí daqui a pouco ele diz para mim, ele aqui, ele não está bom. Ele está, ó, olha aqui, ó, ele está perto da fronteira ainda. Só que isso não, aqui não está bom, agora mais para frente. Ele vai mais para frente. Chega lá e diz, não, aqui não está bom ainda. Vamos mais para frente um pouco, traz mais a tenda, traz as meninas, vem a esposa, vem a família, vem tudo, vamos mais para frente. E ele vai andando mais para frente, quando ele abre os olhos, onde é que ele está? Sodoma. O problema de quem vira as costas para o altar é que ele só vai acordar no dia que ele estiver aprofundado em Sodoma e Gomorra. Aí ele vai querer voltar para o altar. Ô irmão, isso é muito doído. Ele vai querer voltar para o altar, mas não consegue mais. Ele quer voltar. Abraão intercede, Deus manda os anjos, é uma guerra, você conhece a história, mas ele quer voltar. Ele quer, mas a esposa não consegue mais. Ele está saindo de Sodoma e Gomorra, está levando as filhas, está levando aquilo que ele tem. Deus deu uma direção, mas ele escolheu o Zoar, escolheu uma caverna. Lembre-se, quando ele saiu de Canaã, do lugar que Deus abençoou, a terra não era capaz de suportar os bens que Ló possuía. Mas quando ele volta, tudo que ele tem cabe dentro de uma caverna. Porque o que vai preservar o que você tem é o estar do lado do altar. O altar preserva as suas conquistas, preserva a sua casa, preserva a sua vida material, sua vida espiritual, sua vida em todos os aspectos é guardada e é preservada do lado do altar. Irmão, Ló quer sair, mas quando ele está saindo, a mulher é mais passional. Ló está saindo, mas como a mulher tem mais essa passionalidade, a mulher de Ló está lembrando das músicas do Zezé de Camargo e Luciano, das canções da Ivete Sangalo que tocava lá em Sodoma e Gomorra, e ela está saindo e está balançando o peito dizendo, mas pronto, nós pouco Ivete Sangalo, não tem mais novela da Globo, não tem mais travessia, não tem mais Big Brother. Quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de voltar para o altar, eu quero é Big Brother, eu quero é travessia, eu quero é a fazenda, eu quero filme proibido na Netflix, eu quero é maratonar, eu não quero saber de altar. Aí a Bíblia diz que ela sai dos pés, mas a cabeça fica em Sodoma. Tem muito crente que tira os pés de Sodoma, mas a cabeça está lá, e Deus está dizendo, tira os pés, tira a alma, tira o coração, tira a cabeça de Sodoma e volta para o altar que ainda dá tempo. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus mais alto. Aleluia. Falando aqui em travessia, eu marquei uma vigília sexta-feira e Jesus derramando o poder batizando com o Espírito Santo, e subiu a irmã da igreja. Falei para minha esposa ir atrás, e ela falou, não, eu estou no capítulo da travessia, eu não posso perder, porque eu tenho que ver que todo mundo. Eu falei, que satanás é esse, irmã? A travessia lá é a travessia para o inferno, a travessia aqui é a travessia para o céu. Fica nessa travessia aqui que vai dar certo. Eu falei assim, irmão, como é que um crente dá conta de ficar diante de novela que fala de homossexualismo, que fala de prevaricação moral, que a Sodoma e Gomorra dentro da sua casa, você não tem o Espírito Santo, você não pode aceitar um negócio desse. Amém ou não amém? Amém. Agora, eles querem voltar e não conseguem. Ló sai sozinho, a esposa fica transformada em estátua de sal. Preste atenção, o conteúdo é bom, é sal. O problema não é o conteúdo, é a direção que ela está olhando. Ela se transformou em estátua de sal, porque está olhando para trás. Tem muita gente boa paralisada, porque está olhando para o lugar errado. Mas Deus está dizendo, tire os olhos de Sodoma hoje e olhe para o altar, porque o altar vai trazer um 2023 abençoado para a sua vida. Eu termino agora dizendo para você, Abraão edificou o altar nos carvalhais de Mamre. Ele edificou o altar numa terra seca. Ele edificou o altar depois que Ló foi embora, levou a metade das coisas que ele tinha. Ele edificou o altar em uma terra que não é dele. Mas se você tiver altar, a
a terra pode ser cheia de cascalho, a terra pode ser improdutível. Se você tiver altar, a terra pode não ser sua. Se você tiver altar, você pode estar vivendo de favor. Se você tiver altar, você pode estar morando no fundo da casa da sua sogra de favor. Você pode estar morando em um cômodo só, mas se você tem altar, Deus vai mudar a sua história, porque Deus mudou a história de Abraão. Sabe o que aconteceu com Abraão? Deus disse a Abraão: olha, aonde alcançar sua vista, desde o Nilo ao Eufrates, eu vou te dar por herança. Abraão, você será pai de multidão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos que foram para o Egito, era quase 70. Quando voltou, eram quase 2 milhões. E hoje, aonde tem um judeu, tem um filho de Abraão. Onde tem um crente, tem um filho espiritual de Abraão. Hoje a descendência de Abraão povoou a terra, porque Deus fez uma aliança com ele. Aonde? No altar. A aliança que Deus faz com você no altar, Deus vai abençoar. Só 2023 vai abençoar a tua vida, vai abençoar teus filhos, vai abençoar teus netos, vai abençoar teus bisnetos. A bênção de Deus que flui do altar muda a tua história. Dá um susto nesse irmão, diga: coloca teu 2023 no altar. Fala para ele: coloca o teu 2023 no altar. Sabe por quê? Abraão fez sucesso por quê? Porque ele edificou 5 altares. Ló fracassou porque virou as costas para o altar. Josué, há 12 altares registrados no seu livro. E Josué é o sucessor de sucesso. Sabe por que Josué fez sucesso? Porque ele edificou 12 altares. Elias ganhou dos profetas de Baal. Por quê? Porque ele começou a guerra do lado do altar. Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha um endereço para Deus lhe achar. Salmo 26, versículo 6: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Os filhos de Coré anseiavam tanto pelo altar que disseram: